Eu gostaria de conversar, dialogar com vocês a respeito de uma acusação bastante frequente que voltou com muita força ultimamente. Eu me lembro quando eu me ordenei, em 82, era ainda o tempo da ditadura militar, e havia aquela concepção, aquela visão errada de que as pessoas que se preocupavam com a questão da justiça social eram acusadas de comunistas. Inclusive muitos padres, freiras foram mortos, perseguidos depois da ditadura militar, etc. Então essa questão volta muito fortemente na última década, né, com o crescimento daquilo que os estudiosos chamam de direita. Então veja só, a CNBB é acusada de ser comunista. Os bispos que no desenvolvimento de seu ministério estão mais preocupados com a questão da justiça social, com a questão da pobreza, da miséria, então também são chamados comunistas. Então, inclusive até o Papa. Então, uma pergunta: o Papa é comunista? A CNBB é comunista? Os bispos e padres e leigos que se preocupam com a sociedade ou com o homem na sociedade são comunistas? Então, de forma bem simples, eu gostaria de conversar com vocês a respeito dessa ideia, dessa acusação de comunismo ou comunista. Então, 90% das pessoas que usam esse termo comunismo e comunista, 90% não sabem o que é realmente comunismo. Então, por que não sabem? Porque se negam a ler, né, para entender, para poder usar de forma correta o termo. Então, todos nós sabemos, para nós entendermos o que é comunismo, outra ideia, outro termo, é o socialismo. Socialismo e comunismo, para a gente entender. Então, em geral, quem estudou um pouquinho de história sabe que na Idade Média existia o feudalismo. O feudalismo que tinha um sistema de produção, não é? Que eram os feudos, o senhor feudal e os servos. Então tem a nobreza, o clero e a plebe, não é? Então, isso era um sistema de produção. E esse sistema de produção mudou, né, com a Revolução Francesa, né, depois na Idade Média. Então, aí surgiu um outro sistema econômico. Os meios de produção, né, a terra, máquina, fábrica, essas coisas todas, né? Então surgiu o capitalismo, ou liberalismo, que se chama hoje liberalismo, o capitalismo liberalista. Então a sociedade vai se transformando. Então o que é que acontece? Os ricos, uma palavrinha bem simples para a gente entender, os ricos, os proprietários dos meios de produção, né, das fábricas, terras, tudo aquilo que gera valor, né, está nas mãos da burguesia. E nós temos a classe operária, os trabalhadores. Então há uma exploração, né, da força de trabalho do trabalhador, que se chama do proletariado. Pronto. Depois surge, né, a ideia, né, do socialismo, que a ideia do socialismo é que os meios de produção, através da vivência do percurso normal da história, deixam de ser propriedade de uma classe e passa a ser de toda a sociedade. E o Estado regulamenta
Então essa é a ideia do socialismo. Só que essa ideia do socialismo, depois no século XIX, né, que se chama socialismo utópico, é uma reforma que, segundo os intelectuais, aconteceria de forma, né, através de uma fraternidade universal. E aí surge, né, o Marx para explicar que esse socialismo não acontece e que existe um socialismo científico, né, porque ele diz que a história é uma constante luta de classe, né, aqueles que é o materialismo histórico. Aqueles que têm os meios de produção, eles vão sempre explorar quem tem sua força de trabalho. Então ele diz que para isso acontecer é necessário uma revolução. O proletariado, ou seja, a classe trabalhadora, tem que se organizar, fazer uma revolução e se apropriar dos meios de produção, que seria, não teria mais burguesia, ou seria uma sociedade sem classe, não teria mais a figura do Estado, né? O Estado deixaria de existir, e aí seria o comunismo, né? Vem o feudalismo, capitalismo, a ideia do socialismo e a ideia do comunismo, que seria uma sociedade totalmente sem classe, sem o Estado para regulamentar. Tudo pertence a todos, os meios de produção pertencem a toda a sociedade inteira. Então isso aí seria o comunismo segundo a visão marxista. Agora veja só, o que é que a igreja, como é que a igreja percebe a realidade social, econômica, política? Todos nós sabemos que a igreja, em nível mundial, em nível universal, realizou o Concílio Vaticano II, de 60 a 64. Então, depois, com as conferências episcopais da América Latina, basicamente Medellín e Puebla, né, a igreja percebeu que aquilo que ela sempre fez, né, e não era errado fazer, que era o assistencialismo. Por isso a igreja detinha orfanatos, detinha asilos de pessoas idosas, ainda em alguns lugares existem escolas, hospitais, aquilo que os pobres não têm, a igreja oferecia escola, asilo, orfanato, hospitais, etc. Até cooperativa. Qual era a ideia? Ajudar as pessoas, né, nessa situação de pobreza e de calamidade. Pronto. Depois a igreja, justamente com a visão do Concílio Vaticano II e a conferência de Medellín e Puebla, aqui na América Latina, os bispos fizeram a opção preferencial pelos pobres. Significa o quê? Que agora a igreja descobriu, né, nesse período, nesses documentos, que em vez de continuar com o assistencialismo, né, a igreja percebeu que deveria passar para a visão da justiça social. Não basta você dar alimento, você dar escola, você dar saúde, né, se existe uma injustiça, né, social. Então, a injustiça social deve ser combatida com a visão de justiça social. É importante que os pobres, as pessoas que só percebam que tudo aquilo que existe na sociedade, ela existe para beneficiar a todos, não só uma classe. Então, o amor aos pobres é parte essencial da vivência cristã. Não é quando se diz a opção preferencial pelos pobres, é parte integrante, essencial da visão cristã. Inclusive diz Bento XVI, não é uma questão que eu possa escolher ou não. Quem quer ser de fato cristão tem que fazer a opção preferencial pelos pobres, significa ajudar os pobres
a trabalhar em vista de uma justiça social e não só, não é, uma questão de assistencialismo. Então, veja só, nesse sentido, não é, a igreja, quando defende o trabalhador, quando defende a criança abandonada, quando defende os sem teto, quando defende os sem terra, quando defende a melhor salário, quando defende a saúde pública para todos, a igreja está sendo comunista, socialista? Não, ela simplesmente está colocando em prática os valores ou o mandamento do amor cristão, que é amar a Deus e amar ao próximo. Eu não posso amar a Deus e viver numa sociedade onde a maioria da população é justamente explorada, sem educação, sem saúde, sem escola, etc, etc. Então, respondendo à pergunta inicial, o Papa é comunista? A CNBB é comunista? Os padres e leigos que defendem uma sociedade mais justa, esse pessoal é comunista? Não, tem nada a ver, simplesmente é a vivência da fé cristã. Por isso, nos números 53 a 60 do documento do Papa, a Alegria do Evangelho, diz assim: não há uma economia da exclusão, é uma economia que exclui, não há nova idolatria do dinheiro, não há um dinheiro que governa em vez de servir, não há desigualdade social que gera violência. Então, você pode pegar o livro, né, e ler o número 191, né, desse mesmo livro, e você vai encontrar o seguinte: animados pelos seus pastores, os cristãos são chamados a ouvir o clamor dos pobres, como bem se expressam os bispos do Brasil. Isso é a palavra do Papa. Desejamos assumir as alegrias, as esperanças, as angústias e tristezas do povo brasileiro, especialmente das populações das periferias urbanas e das zonas rurais, sem teto, sem terra, sem pão, sem saúde, lesados em seus direitos. Vendo a sua miséria, ouvindo seus clamores e conhecendo o seu sofrimento, escandaliza-nos saber que existe alimento suficiente para todos e que a fome, tanto no Brasil como no mundo, se deve à má repartição dos bens e da renda.